para estar comigo e com a audiência, para a gente bater um papo sobre um tema tão importante, tá bom? Ótimo, ótimo. Fala, uma comunidade mista. Nós temos colegas médicos, mas não oftalmologistas, e nós temos também uma comunidade leiga, de pessoas que têm nos acompanhado ao longo desses últimos 3 anos. Todas as quartas-feiras à noite a gente sempre traz um tema relevante envolvendo saúde ocular e às vezes assuntos afins. E a gente então não queria passar batido, claro que não, sobre Setembro Verde, o mês de conscientização com relação à doação de órgãos e tecidos. E essa campanha ela já tem sido proclamada no país há algum tempo, né? Isso. E uma das instituições que tem à frente da campanha é a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. E também tem outras associações relacionadas à saúde que têm discutido sobre a gente precisa aumentar a consciência da pessoa, dos indivíduos como todo, com relação à importância de doar órgãos e tecidos. Eu estava dando uma olhada sobre o tema, olha que interessante. É um tema espinhoso, é difícil, porque a gente precisa ter muito jeito para abordar um indivíduo que acabou de perder um ente extremamente querido. Mas mesmo nesse contexto de perda, esse indivíduo ele pode doar órgãos ou tecidos a ponto de ele conseguir melhorar a qualidade de vida, ou quem sabe até mesmo salvar até 8 vidas. Por isso que eu disse, não, a gente precisa voltar a discutir sobre esse assunto. E eu acredito, Alan, que provavelmente a maior barreira que a gente tem no Brasil é a falta de autorização familiar. As famílias, de maneira geral, elas ficam muito no papel da defensiva. Até então não tinham parado para pensar sobre o assunto, de repente elas são abordadas e muitas vezes por falta de informação ou por falta de preparo, elas acabam não compartilhando os órgãos do seu ente querido com muitas outras pessoas que estão numa fila longa de transplante de coração, de fígado, de pulmão, de rim, inclusive de transplante de córnea também. Por isso que a gente ressalta a importância da gente conversar sobre doação de tecidos, mais especificamente sobre córnea. Mas, Alan, eu queria que antes você só orientasse a nossa população com relação à córnea. Quando a gente fala de córnea, muitas pessoas não sabem o que é córnea. Para a gente, de maneira bastante simples, o que é uma córnea, por gentileza, Alan? A córnea é um tecido que reveste a parte anterior do olho e ela serve para focalizar os raios luminosos, né, na retina e serve de proteção também. Então ela tem essas duas funções aí. De forma muito didática e bem simples, né, para quem não é da área, né, se fizermos uma analogia entre o olho e um relógio, uma analogia Tá, bem simples, né, a córnea seria o vidrinho, né, a mica da isso. frente né? Obviamente que essa não é uma comparação tão feliz, porque a córnea é um tecido vivo, não é? Ele Ok. não é um tecido inerte, estático, como o vidrinho do relógio, né? A córnea participa ativamente do metabolismo do olho e do funcionamento, né? Focalizando os raios luminosos. Então, não é uma analogia perfeita, mas é uma analogia simples que pode ser feita para que as pessoas que não são da área possam entender realmente o que é a córnea e entender até a parte do transplante, né? Então, muitas vezes eu converso com os pacientes, né? Se você tem uma tela se tem um vidrinho que está arriscado, que está quebrado, né? Então, o seu transplante é você tirar aquele vidrinho e colocar um outro vidrinho na frente. Então, é uma forma simples de explicar para os pacientes que vão fazer um transplante como seria o transplante da córnea. Joia. Eu acredito que a comparação é extremamente feliz em termos de linguagem acessível para a população leiga como um todo e facilita o entendimento. Você já falou que a córnea já deu uma introduzida sobre a próxima pergunta, Alan, porque chega um momento que a córnea ela pode sofrer diferentes alterações na sua curvatura, na sua transparência, e aí chega um momento que ela acaba não respondendo aos tratamentos clínicos, a ponto de ser preciso fazer um transplante de córnea. O que é um transplante de córnea, Alan? Perdão, Charles, não, eu não, cortou um pouquinho aqui. Cortou um Repete, pouquinho? Olha, repete para mim? tranquilo, você já falou para a gente o que é córnea, e a córnea, por sua vez, ela pode sofrer diferentes problemas. Pode perder a sua transparência, ficando opaca, não permitindo a passagem de luz.
os tratamentos clínicos podem não surtir o efeito necessário, de repente a gente precisa então fazer um transplante de córnea. Explica para a nossa audiência por gentileza o que é um transplante de córnea. Então, o transplante de córnea é justamente a substituição do tecido, né? O tecido que está alterado e pode estar Isso. deformado, né? Nos casos de ceratocônia, onde você tem uma deformação corneana. Esse tecido pode sofrer um edema, então algumas doenças que afetam a superfície posterior da córnea, que nós chamamos de endotélio. Então, essas endoteliopatias, né, vão gerar um edema na córnea. Então, muitas vezes você tem que substituir, né, se não a córnea toda, uma camada da córnea. Então, essa substituição, a remoção do tecido que está doente e a introdução de um tecido novo, saudável, essa é a dinâmica de um transplante de córnea. Não sei se você reparou que não faz muito tempo, acho que ao longo desse ano foi discutido muito a questão de transplante do olho como um todo. A gente Sim, consegue falar sobre transplante de córnea. Acho que dos transplantes que a gente tem no corpo todo, o transplante de córnea é aquele que tem maior sobrevida. Quando a gente fala, então, de transplante, é o olho como um todo que é transplantado ou é só a córnea que é transplantada? o olho não é o olho completo não, né? Houve um caso aí nos Estados Unidos, né, uma coisa extraordinária, mas não é o habitual, não é o que se fala, né? O transplante é o transplante apenas do tecido corneano, que é essa Isso. camada anterior transparente, né? Então, o transplante é apenas da córnea, não um transplante do globo ocular por inteiro, não. Né? Muitas vezes, quando nós conversamos com os pacientes no consultório, né, eles acham realmente, a princípio, que é o transplante do globo todo, Isso. né? Então, principalmente, às vezes, o transplante de alguém mais adolescente, um jovem, fica super receoso, né? Porque acha que vai tirar o olho, né? Colocar um olho novo. Mas não é nada disso, né? O transplante é apenas da córnea, que é essa película transparente anterior. Então, é algo muito delicado, algo muito fino, né? E não transplanta o globo todo. Não, não é isso não. Joia, perfeito. Muito bem, Alan. E para que os transplantes de córnea sejam feitos, a gente precisa ter todo um apoio e suporte de um banco de olhos. As pessoas costumam muito ouvir falar em banco no sentido financeiro. Mas quando a gente fala em banco de olhos, o que é um banco de olhos? É um monte de olhos que fica lá paradinho, esperando a gente utilizar para qualquer momento? Ou só basicamente a córnea, ou algum outro tecido como esclera também a gente pode transplantar? O que é banco de olhos? E se além da córnea, por exemplo, a esclera, a gente também pode transplantar, Alan? Alan, você está me ouvindo? O Alan congelou, pessoal. Agora? Foi. Ouviu? Agora? Sim, ouvi tudo. Então, o banco de olhos, né, ele não agrega só o tecido corneano, não, né? A parte branca do olho, que é a esclera também, ela é guardada, Tá. porque em algumas situações, né, alguns outros procedimentos oftalmológicos, né, alguns procedimentos de glaucoma, inclusive, pode ser utilizado, né, esse tecido branquinho aí, que é a esclera. Então, o órgão que vai receber o tecido e preparar o tecido para que seja realizado o transplante. Alan, agora tem alguns mitos e verdades quando a gente pensa sobre transplante de córnea. Eu queria trazer, então, luz e esclarecimento para a população. Ah, Qualquer pessoa pode ser doadora de tecidos oculares ou tem alguma restrição com relação à idade, com relação ao sexo, ou se o indivíduo tem alguma doença sistêmica que acomete o olho? Não basta só querer ser doador. Além de querer ser doador, você precisa preencher alguns requisitos de segurança. É isso mesmo? Você poderia esclarecer para a gente? A princípio, qualquer pessoa pode ser doador, Tá. né? Então, é preciso expressar para a família, né, essa vontade de ser doador, né? E é sempre bem-vindo um banco de olhos, né? Claro que pessoas assim, acima já dos 80 anos, né? Já, muitas vezes, o tecido não vai servir por finalidade ótica, mas vai servir para outra finalidade. Então, a doação é sempre muito bem-vinda. Essa é uma situação que tem que ser realmente conversada com os familiares.
E o estímulo, né, a conscientização, o estímulo da doação, isso que é o importante, né? Essa disseminação da informação a respeito da doação. Alan, tem outra coisa interessante que também tem algumas pessoas, eu estou recebendo aqui algumas perguntas da audiência. Por exemplo, se alguém em vida, eu não morri ainda, tá? Eu estou vivo. Eu posso doar as minhas córneas para uma pessoa que precisa, ou não, obrigatoriamente eu preciso não estar mais presente aqui, o meu corpo não pode, não está mais funcionando, e essa é uma condição, então, que eu tenho que utilizar para doar minhas córneas, você entendeu? Eu não posso doar minha córnea viva, ou é possível isso fazer também? Não, não é possível doar com vivo, né? Não é possível, realmente. Essa é uma questão que às vezes é levantada de fato, né? Mas não é como um transplante renal, por exemplo. O transplante renal pode ser, né, feito, né, ser transplantado em vida, mas não é o que acontece na córnea. Na córnea precisa estar em óbito para poder fazer essa doação. Sabe outro mito, o Alan, que as pessoas às vezes dizem, eu não vou doar não a córnea, não vou permitir que a córnea de um parente que faleceu, porque na verdade, só esclarece então para a gente, Alan, foi dado o diagnóstico de morte neurológica, então o cérebro não funciona mais, não é mais possível trazer o indivíduo à tona, a viver. Está confirmada a morte neurológica. Qual o próximo passo? Existe, por exemplo, digamos que o indivíduo então está no UTI, está internado, estava em coma, infelizmente não respondeu às medicações e foi a óbito. Automaticamente, alguém da UTI, só para a gente facilitar o entendimento, entre em contato com a Associação Brasileira de Transplante e tem um funcionário que vai até lá, aborda o familiar, o parente, e conversa com ele sobre doação. É assim que funciona? Essa morte encefálica, né, já é possível. O ideal seria já ter essa parte da doação, né, com a morte cefálica. Obviamente que existe um mito, porque muitas vezes você tem morte cefálica com o coração batendo ainda, né? Então isso é uma coisa a ser abordada, mas já deveria ser possível nessa situação de morte cefálica, de fato. E aí tem alguém lá da UTI que entra em contato com o sistema de transplante de tecidos e órgãos para abordar o parente. Como é que é feita essa abordagem? Orienta a gente, porque tem muita gente às vezes diz, eu não sabia como é que faria, então por isso que eu nem me coloquei à disposição para doar o tecido de algum parente falecido. Normalmente vai ter um comunicado, né, da UTI, vai comunicar a central de transplante para poder entrar em contato com a equipe que vai fazer a abordagem. A equipe normalmente é uma equipe multidisciplinar, Tá. né, que tem às vezes um psicólogo, porque realmente é um momento difícil, né, um momento de luto, é um momento que tem que ser abordado com muita inteligência nesse sentido, né? E numa morte encefálica, muito mais até, porque, como eu falei anteriormente, muitas vezes você tem um paciente com morte encefálica com o coração batendo, né? Então isso gera certo desconforto, né? Então a equipe é acionada e aí vai se conversar com os familiares. E aí são os familiares de primeiro grau que estão presentes nesse momento é que vão autorizar ou não a doação. Ok, perfeito. Alan, eu percebo também que algumas pessoas, só um pouquinho que minha bateria está quase acabando. Acontece. Ups, vamos continuar. É assim, ó. Tem algumas pessoas que têm uma certa restrição em querer doar, porque diz o seguinte, não, eu não vou permitir a doação, porque isso pode causar alguma deformidade no meu ente querido, no meu parente. Algumas pessoas acham que vai acontecer alguma deformidade importante, vai alterar a estrutura corporal, e queria participar de alguma forma. Isso realmente acontece quando a gente pensa em termos de transplante de órgão, mas principalmente em transplante de córnea? Não, normalmente o pessoal realmente que faz a captação, né, Tá. eles são muito bem treinados Isso. para que não haja nenhum tipo de deformidade ou anomalia na face do paciente, né? Então é tudo muito bem feito para que ninguém nem perceba, né, que houve esse tipo de captação. Então o pessoal já é bem treinado para que não tenha nenhum tipo de alteração no corpo do doador. Alan,
outra questão também que é um mito, diz o seguinte, então assim, doutor, digamos que a pessoa que morreu, ela tinha um problema no olho. Ela fez a cirurgia na córnea, ela tinha glaucoma, tinha problema de retina. Existe alguma restrição se o indivíduo era portador de alguma doença prévia no olho que impeça que ele seja, por exemplo, um doador de córnea? Veja, existem alguns tipos de cânceres intraoculares que vão contraindicar, mas a priori, né, todas essas condições que você citou aí, já fez uma cirurgia, tem glaucoma, tem um descolamento de retina, nada disso vai contraindicar fazer a doação, né? A doação tem que ser estimulada. Agora, esse tecido, quando for ao banco de olhos, ele vai ser examinado para saber se ele realmente é viável Isso. para algum tipo de transplante, né? Existem vários tipos de transplante. Tem o transplante óptico, que é o transplante para você reabilitar a visão, mas também tem o transplante terapêutico, né, e outras situações. Então, muitas vezes, se o tecido não é utilizado para uma condição, ele vai ser utilizado para outra condição. Então, não é para se perder o tecido. Então, mesmo se o paciente tiver glaucoma, se já tiver feito alguma cirurgia, uma cirurgia de catarata, um descolamento de retina, nada disso contraindica o procedimento de captação e a doação do órgão, não. Joia, perfeito. Outro mito é o seguinte, doutor, eu não acho que é muito seguro a gente fazer a doação, fazer o transplante, porque e se aquela córnea tiver doença, se de repente tiver uma infecção, tiver inflamação, essas doenças vão passar para o receptor? Isso também é um mito. Muitas pessoas ficam receosas de querer receber, inclusive, porque existe essa preocupação. O banco de olhos tem toda uma preocupação com relação à retirada, à segurança, à manutenção, o transporte e o transplante propriamente dito da córnea, Alan. O banco de olhos ele vai assegurar, não é, de que esse tecido ele é viável para o transplante, né? Como eu disse anteriormente, esse tecido vai ser avaliado e se não for direcionado para um tipo de transplante, ele vai ser direcionado para outro tipo de transplante, né? Então a doação não se perde. Isso é algo importante de ser frisado. Uhum. Alan, assim, quanto tempo depois que foi dado o diagnóstico de morte? Outra pergunta muito recorrente, Alan. O indivíduo, infelizmente, foi a óbito, teve a abordagem adequada por parte da equipe preparada com relação à família. Quanto tempo depois da morte se pode, então, tirar o tecido para ser preparado e, em seguida, ser liberado para transplante? Até 6 horas após o óbito pode ser feita essa captação, né? Então é um tempo viável muito maior do que os outros órgãos, né? Onde muitas vezes tem que ser feito o imediato. Então há esse tempo que facilita muito. Muitas vezes você tem uma doação de múltiplos órgãos, né? E a córnea, por esse tempo de espera que pode ter, muitas vezes é o último a ser recolhido, né? Porque justamente tem esse tempo de espera hábil que não vai gerar nenhum tipo de dano ao tecido corneano. Então, essa é uma vantagem que a córnea tem. Outra vantagem da córnea é que é um tecido avascular, né? Então, quando a gente falar em rejeição, o índice de rejeição é muito menor, né? O transplante da córnea hoje é o transplante mais bem sucedido do corpo. E uma das vantagens é o tecido ser avascular. Então, esse é um tempo já classicamente conhecido e que poderia ser até maior, né? Acho que até existem estudos que mostram que poderia ser ter um prazo maior do que 6 horas, mas 6 horas já é um tempo hábil para que tenhamos essa abordagem e a captação do tecido. Uma outra dúvida e um outro mito frequente é que o doador fica preocupado. Nossa, eu vou ter que despender algum valor, eu vou ter que pagar alguma quantia, vai ter algum custo para mim, para eu fazer a doação de órgão? Isso é uma pergunta recorrente, Ana. Quem se dispõe a doar, vai ter que custear alguma coisa ou não tem preocupação com relação a essa questão econômica? Não, não é para ter custo nenhum. Não é para ter custo nenhum relacionado à doação. O paciente não tem que ser onerado nem a ele, nem a família, nem relacionado a nada da doação, não. A doação é totalmente livre e não é cobrada, não. Então, não tem custo, isso é uma coisa interessante. Alan, a gente conversou, mas eu queria lembrar novamente, se o indivíduo, porque enviaram também essa pergunta,
Então, digamos que quem morreu era portador de uma doença infecciosa. Teve morte encefálica, mas ele tinha uma inflamação ou infecção no cérebro. Ou ele tinha infecção no pulmão, principalmente infecção no rim, infecção no corpo. Morreu, a causa foi infecção. Nesse contexto, ele pode doar córnea ou existe alguma restrição? Aí entre outra situação, né, que no atestado de óbito, se constar sepse, né, uma infecção generalizada, aí a doação não é possível de ser realizada, né? Então, é interessante até, Charles, que se comente sobre isso, porque em muitos serviços, muitas vezes para facilitar todo o processo, às vezes o médico que dá o atestado de óbito, às vezes colocava lá, deve ter lugares que são assim, coloca sepse, né, para identificar o óbito. E isso acaba prejudicando o ambiente da doação, porque quando você coloca essa infecção generalizada, você inviabiliza o processo de doação. Então, muitas vezes é um trabalho que é feito da equipe da central de transplante, da equipe do banco de olhos, com a equipe da UTI, né, para que Tá. o atestado de óbito não saia com sepse quando não for exatamente sepse, né? Porque quando se coloca sepse, uma infecção generalizada no atestado de óbito, você inviabiliza a doação. Então, esse é um Tá. ponto bem importante de frisar e com a equipe médica da UTI ter essa conversa, ter essa abordagem para que o atestado de óbito não saia de uma forma que vai inviabilizar o transplante ou a Não, doação, né? perfeito, perfeito. Excelente esse comentário, viu, Alan? Existe também um outro mito, existem algumas pessoas que ficam preocupadas se quem vai receber o órgão ou tecido doado vai apresentar alguma deformidade no seu físico. No primeiro momento, a preocupação seria com relação à transmissão de doença. E o segundo é se ele vai ter deformidade. Então, recebi o transplante de córnea. As pessoas vão perceber que eu estou com transplante de córnea, eles vão notar alguma diferença no formato, no meu olho, no brilho do meu olho. Existe essa preocupação, Alan. Isso é um mito ou é verdade? Normalmente a pessoa não vai perceber que você é transplantado, né? Talvez nos primeiros dias, quando a córnea está com edema ainda, então ela vai ter uma coloração mais acinzentada, mais azulada, acinzentada, mas depois ela ficando totalmente transparente, ninguém externamente vai perceber que ali é um tecido transplantado, não. Joia, perfeito. Alan, uma vez que a córnea, então, foi removida do doador, passa por todo um processo, ela fica guardadinha de maneira adequada lá no banco de olhos. Quanto tempo essa córnea pode ficar preservada e ela pode ser utilizada? Normalmente fica 14 dias, né? Guardada em um meio específico, esperando realmente o momento adequado do transplante, né? Então, quando o banco de olhos libera o tecido, normalmente se espera os exames sorológicos do doador, né? Então, quando o tecido é liberado, já está passando alguns dias, porque a córnea já vai estar condicionada lá. Então, a equipe transplantadora que vai receber, né, vai ter que programar um dia o transplante. Então, não necessariamente é no dia que acontece a doação, né? Não é assim que acontece, né? Então, a córnea realmente fica guardada alguns dias até a marcação da cirurgia. E aí você tem até 14 dias para poder executar a realização do transplante de córnea. É o tempo que a equipe transplantadora vai entrar em contato com o receptor e programar a data da cirurgia dentro desse prazo. Alan, existe ali uma pergunta com relação a essa mudança de posição, porque infelizmente a gente tem uma fila. Explica primeiro para a gente como é que é essa questão de fila. Como é que está a situação da fila de espera de transplante de córnea no Brasil? Se você tem dados atualizados, se aí, por exemplo, na tua terra é diferente de São Paulo, da região sul, como é que funciona? Se é uma fila única no Brasil ou se é uma fila específica de cada região? Temos uma fila única, né? É uma fila única no Brasil agora. Se você está cadastrado no CEP que você está cadastrado, né, que está dentro daquele estado, você vai receber as doações daquele estado onde você está cadastrado, né? Mas a fila é única. Talvez o único ponto diferente é que o estado de São Paulo tem uma fila para transplante lamelar, e aí Tá. é só um tipo de transplante específico, né? E é só São Paulo que tem
essa fila exclusiva para transplante lamelar. Mas os outros estados é o transplante convencional. Então, a depender do estado onde você estiver inscrito, né, que vai pelo CEP, normalmente quando você faz a inscrição, você deixa seu RG, seu CPF e seu CEP, né? Então, a depender do CEP onde você está inscrito, você vai receber a córnea daquela região, daquele local, né, daquele estado. Então, hoje nós temos, assim, principalmente o estado do Ceará, que Tá, praticamente não tem fila. Eu acho ok. que o Ceará é um grande modelo. Aí São Paulo também é um estado muito grande, né? Também tem seus percalços, mas é um estado que também tem um movimento muito bom de doações. Vídeo o Banco de Olhos de Sorocaba, que é um modelo também, que é um exemplo. Mas a grande maioria dos estados sofre bastante com a fila de espera, Tá. né? Aqui, por exemplo, no meu estado, a gente tem em torno de 1 ano e meio Hum. para uma doação, que 1 ano e meio para outros lugares já é muito bom, já é muito rápido, né? Então, se você for olhar outros estados, não vou ter como citar, posso citar aqui, mas não tenho valores exatos, por exemplo, Rio de Janeiro, Amazonas, né, Tocantins, são estados que cada um tem o seu tempo de espera, né, que em algum momento, às vezes acelera e outros momentos retarda um pouco. O que a gente sabe bem também é que nos momentos onde a gente tem campanhas de doação, como no setembro, né, agora no Setembro Verde, normalmente quando existe isso mais na mídia, aqui nas redes sociais, no rádio, na TV, quando a gente consegue fazer campanhas, né, aqui no nosso estado a gente faz uma caminhada dos transplantadores, há uma incursão maior desse debate nos meios de comunicação, o número de transplantes aumenta muito, né? Mas Ah, aí quando as campanhas diminuem, diminui também o número de doações. Então a gente sempre busca ter constantemente campanhas que vão auxiliar e estimular essa doação. Mas realmente cada estado tem suas dificuldades e no geral vejo que São Paulo e principalmente o Ceará são pontos assim de maior excelência nesse quesito. Ô, Alan, por exemplo, a gente está caminhando para o final. Meu Deus, já se passaram 37 minutos, amigo. Vamos caminhar para o final, tá bom? Apesar do tema ser extremamente importante. Existem situações em que o indivíduo, por exemplo, tem uma coisa chamada priorização. Às vezes as pessoas dizem, nossa, doutor, tem fulano que vai direto para o início da fila. E teve outros que aconteceu imprevisto, não foi possível realizar a cirurgia e teve que ir lá para o final da fila. Explica um pouquinho para a gente essa questão de quem tem priorização, não precisa ficar na fila, vai direto ao transplante. E teve outras pessoas que estavam numa posição bem adiantada, aconteceu alguma coisa que ele precisou retornar, e se isso vai complicar o prognóstico dele. Veja, em termos de priorização, eu lembro bem de pacientes assim que estão na fase pediátrica, né, crianças assim que estão até 8 anos de idade, que nós chamamos de uma fase ambliogênica, quando se não for tratado até os 8 anos de idade, você não consegue desenvolver mais a visão. Então esses pacientes, né, até ali essa idade, eles vão ter uma prioridade, porque eles não podem esperar, porque se não for feito o transplante, eles já não recuperam mais. É diferente de uma pessoa que tem alguma lesão na córnea com 12, 14, 18 anos, onde a fase de desenvolvimento visual já passou. Então, se você Tá. tem uma criança de 3 anos, não é? Ou seja, está abaixo dos 8 anos, ela tem uma lesão, né? Eu tenho alguns casos aqui que foi uma infecção, foi algum trauma, e isso gerou um dano na córnea, uma cicatriz na córnea, né? Uma infecção. E então você precisa priorizar essa criança e ela acaba passando na frente justamente por esse motivo de que se ela não for tratada naquele momento, ela não consegue recuperar mais, então ela não pode esperar. Existem também situações como perfurações, né? Então, situações de traumas onde realmente o paciente precisa receber logo o tecido. Então, essas são as situações principais relacionadas a um tipo de priorização. Em alguns estados, em particular, e aí a central de transplantes aí, ela tem uma câmara técnica que pode definir alguns casos de priorização, por exemplo, pacientes que são olho único, né? Então, o paciente que perdeu um olho tem uma prótese e vai precisar de um transplante no outro olho.
Então, a depender do estado e o que a Câmara Técnica daquele estado, quando reunida, decide, pode priorizar casos assim também, né? Então, tem um olho único, você pode acabar priorizando esses casos mediante um relatório, mediante uma avaliação da Câmara Técnica. Tá, Então, são situações específicas também que podem ocasionar essa priorização. perfeito. E, tem situações que estava agendado a cirurgia de um paciente X, mas aconteceu um imprevisto, ele não conseguiu fazer a cirurgia dele. E essa córnea que estava disponível, ela vai para o próximo que está na fila, ela volta para o banco de olhos, e o paciente que perdeu essa oportunidade, ela volta para o início da fila. Como é que funciona essa dinâmica? Então, normalmente, numa situação como essa, a central de transplante, a córnea tem que voltar para a central de transplante e o próximo paciente da fila vai ser acionado. Ok. O que muitas vezes acontece é que nem sempre o próximo paciente da fila é daquela equipe transplantadora, Tá. é daquele médico, né? Muitas vezes vai ser o próximo, vai ser de outra equipe, né? Vai ser outro médico. Então, a córnea não necessariamente fica com o mesmo médico, né? Então, existe essa situação aí da doação. E quando o paciente recusa a córnea, aconteceu alguma coisa por mais de 5 vezes, aí ele volta para o final da fila. Ok. Então, às vezes, acontece do paciente estar acamado ou passou por algum outro procedimento cirúrgico, alguma coisa que vai inviabilizar naquele momento. E você, durante 5 chamadas consecutivas, não aceita aquela córnea, ele acaba sendo removido e aí volta para o final da fila. Perfeito. Eu preciso caminhar realmente para o final, já se passaram 40 minutos, bom demais o tema. Me lembrei aqui de duas perguntas interessantes. Primeiro, o seguinte: considerando que às vezes a fila está um pouco alongada, como você falou, a exceção seria São Paulo e Ceará, mas o restante do Brasil tem uma fila longa. É possível a gente conseguir córnea fora do território brasileiro? Isso era possível muito tempo atrás, década de 70, década de 80, né? Até meados da década de 90, se importava a córnea dos Estados Unidos. Então, vinha a córnea importada, né, dos Estados Unidos. Lá ele não é que tem uma venda de córnea, mas é um transporte que é feito, é uma doação que é feita para o banco de olhos. Acontecia muito com o banco de olhos da Califórnia, se não me engano. Então, se fazia uma doação e tinha os custos relacionados ao transporte. Então, a córnea vinha de fora do país. Mas depois, com o desenvolvimento das centrais de transplante, desenvolvimento dos bancos de olhos locais, né, a legislação hoje não permite mais que seja feito esse tipo de abordagem. Tá. Mas era possível no passado há 30 anos atrás, quando era tudo muito diferente, era tudo muito mais rudimentar em relação a transplante. Uma última pergunta, antes da gente encerrar. Eu fico lembrando, assim, isso é sempre uma pergunta provocativa do ponto de vista neurológico, porque a gente vive hoje no mundo pós-moderno, o conhecimento e a ciência têm se multiplicado, isso acontece de maneira bastante rápida, e eu fico imaginando se a gente já estamos numa fase em que nós temos um tecido artificial, a gente se fala muito em inteligência artificial. Aí eu fiquei pensando, os modelos de córnea artificial que nós temos hoje é muito próximo do modelo normal, natural do ser humano, a ponto da gente dizer o seguinte: olha, no futuro, se a gente não tiver doador de córnea humana, a gente vai ter córnea artificial muito próximo da córnea humana, a gente vai poder, então, utilizar a ponte e zerar a fila. Estamos nesse caminho ou não? O que é que você, Feliz, É, de tecnologia, de ciência e conhecimento nesse aspecto? Veja, eu acho que ainda falta realmente um avanço nesse sentido. Existem as ceratopróteses, mas nem perto elas substituem o tecido humano convencional, né? O tecido humano ainda está muito à frente, é muito difícil de copiar um tecido assim para ser utilizado, né? A ceratoprótese só é utilizada em caso onde o paciente teve múltiplas rejeições, onde você está vendo que realmente não vai ser possível um transplante convencional com tecido humano, e aí vai se fazer uma abordagem com uma prótese, uma ceratoprótese artificial. Então, quando o paciente também tem múltiplas comorbidades, inclusive com glaucoma, então é nessas situações que vai ser levantada a possibilidade de uma ceratoprótese. Mas fora isso, realmente o tecido humano é imbatível. Não há ainda
nada para ser levantado nesse sentido, não. O que se pode pensar aqui, Charles, é que existem outras modalidades de transplante, né? Outras modalidades de tratamento, a depender da doença que for tratada, que vai fazer uma abordagem diferente, né? Por exemplo, hoje em dia temos implantes de anéis na córnea, então o número de pacientes transplantados por ceratocone reduziu bastante, né? Temos transplante de camada de Baumann, temos outro tipo de abordagem para evitar o transplante convencional, né? Ok. Por exemplo, nas distrofias endoteliais, já se vê aí nos congressos a injeção de células endoteliais dentro da córnea, para que se venha evitar o transplante. Então, eu não penso assim muito no sentido de que haverá uma córnea artificial Tá. semelhante ou melhor que a córnea humana. Não, eu vejo mais no sentido de novas abordagens terapêuticas que vão fazer evitar ou substituir a necessidade do transplante. Eu acho que a gente caminha mais nesse sentido, do tratamento precoce dessas doenças e com outras abordagens para se evitar o transplante da córnea. Perfeito, excelente. Alan, eu queria que você lançasse mão do teu poder de resumo. Em 1 minuto, você trouxesse à tona a mensagem fundamental e importante para todas as pessoas que estão nos ouvindo, tá bom? Fala para a gente, que mensagem seria essa com relação a Setembro Verde, mês de conscientização à doação de órgãos, tecido, principalmente córnea. O mais importante aqui para o Setembro Verde é a conscientização em Tá. relação à doação. A doação precisa ser feita. Existem pessoas que estão na fila sem enxergar. E quando você está sem enxergar, paralisa toda a sua vida, né? Uhum. Então, pessoas que estão aguardando um gesto único, um gesto gentil, um gesto amável de doação, né? Um tecido que vai se perder e que pode salvar a visão de uma pessoa e, consequentemente, salvar a vida. É importantíssimo que você avise seus familiares de seu interesse em doação, porque você não tem nada que você deixar por escrito que vai fazer você ser um doador compulsório. Não, são os familiares que estão naquele momento, os familiares de primeiro grau é que vão fazer a doação. Então, você tem que deixar realmente os familiares próximos, sabendo que você quer ser um doador, que você quer ajudar outras pessoas, que as pessoas estão aí sem enxergar, paradas na vida, muitas vezes, aguardando esse gesto de amor. Então, é essa situação que tem que ser lembrada, que tem que ser abordada e que tem que ser conscientizada, não é? Porque um país como o nosso não pode ter pessoas com tanto tempo esperando para voltar a viver, né? Então, numa situação onde tem que se haver essa desmistificação do transplante para facilitar a doação e termos uma fila de espera menor, como nesses estados que você citou. Alan, eu gostaria mais uma vez de agradecer a tua presença. E se por acaso alguém quisesse passar em consulta com o doutor Alan Luz, como é que ele se encontra, hein, Alan? Fala para mim. Eu atendo no Hospital de Olhos de Sergipe, Tá, aqui em Aracaju. tá. Nas redes sociais a gente tem as marcações, né, no Hospital de Olhos de Sergipe. Nós somos um hospital que abrange todas as especialidades. É um hospital de 38 anos já aqui atendendo na capital do estado de Sergipe. E Aham. nós temos funcionamento excelente em relação ao transplante de córnea. Temos transplantes todos os meses e um Legal. funcionamento muito homogêneo e harmonioso. Você tem consultório particular? Se quiser, pode deixar também teu Não, contato para as pessoas que meus atendimentos são todos no Hospital de Olhos de Sergipe. todos os hospitais de Sergipe. Então No tá Hospital bom. de Olhos de Sergipe. Joia, HOS. joia, perfeito. Olha só, Alan, mais uma vez eu gostaria de agradecer pelo fato de você ter reservado esse tempo para estar comigo, com a nossa audiência. Na minha opinião, foi extremamente esclarecedor e relevante o assunto que a gente traz sobre Setembro Verde, o mês de conscientização, com relação à doação de órgãos e tecidos. É um gesto de amor, de consciência solidária. É como se a gente estivesse continuando nossa vida na vida de uma outra pessoa, até certo ponto filosófico a afirmação. Alan, muito obrigado, viu, amigo? Eu que agradeço a oportunidade e estamos aí à disposição. Obrigado, viu, Alan? Obrigado pela sua presença. Tamo Grande junto. Um abraço. abraço. Tchau, tchau. Pessoal, vocês viram que legal a gente poder ter a oportunidade de estar aqui com a presença do Dr. Alan Luz, um super especialista nas doenças que acometem a parte da frente do olho, e uma pessoa também que tem bastante experiência nesse tema tão delicado, mas um tema tão importante.
Setembro Verde, mês de conscientização com relação à doação de órgãos e tecido, mais especificamente sobre transplante e doação de córnea. Eu gostaria de encorajar você a parar para pensar um pouquinho sobre esse tema. É relevante, é importante a gente ajudar as outras pessoas a enxergar a vida com outros olhos? Na verdade, os olhos alheios possa ser que nos ajude a enxergar a vida. Que interessante, né? O quanto a gente também pode contribuir para que outras pessoas continuem vivas, não só enxergando, mas vivendo, e vivendo bem. Então, essa é a ideia das nossas lives de quarta-feira à noite. Hoje, mais especificamente, quinta-feira. Porque a gente quer gerar valor na vida de vocês, queridos visionários. Eu gostaria de aproveitar, olha, você sabe que aqui no canto inferior direito tem um aviãozinho. Eu queria que vocês compartilhassem esse conteúdo de relevância com o máximo de pessoas possível que vocês conhecem. De repente, pode chegar aos ouvidos, é o conhecimento de alguém, uma informação importante. A gente pode ajudar outras pessoas a continuarem enxergando. A gente pode até ajudar a salvar outras vidas através da nossa doação de órgãos. Eu gostaria de mais uma vez agradecer a presença de vocês, tá bom, visionários? Olha só, a gente se encontra então na próxima segunda-feira de manhã, às 5 horas da manhã, na nossa live devocional. E na quarta-feira da próxima semana, nós estaremos no nosso horário normal, às 20 horas, tanto no YouTube como no Instagram, sempre tratando de um assunto relevante do ponto de vista oftalmológico ou qualquer outro assunto afim relacionado à saúde. Ó, beijo para vocês, muito obrigado pela presença de vocês. Não esqueçam de curtir esse conteúdo e compartilhar com o máximo de pessoas possíveis, tá bom? Tamo junto, fica comigo, Deus abençoe a vocês e até segunda-feira de manhã cedinho e quarta-feira. E vai acompanhando a gente, né? Nos nossos canais. Tamo junto, um abraço. Tchau, tchau. Muito obrigado pela presença.